Estamos aqui mais uma vez, né? Essa semana, o querido pastor volta, né? Já de férias. A gente já começa a sentir falta, né? Hoje é o culto de missões e, particularmente, é a área que eu mais gosto, da qual eu sinto mais desejo e paixão em tudo que eu estudo e eu sou muito feliz por ter sido, como um católico, alcançado pelo Evangelho. Então, hoje, como culto de missões, vamos refletir um pouco sobre o Evangelho o livro de Atos, né? No seu capítulo 8, eu queria convidar você já a abrir aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, é uma passagem bastante conhecida, né? Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer uma oração antes da gente iniciar. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Ela será lida, Senhor. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler a passagem de Atos 8. Hoje, como um culto de missões, eu quero abordar um pouco sobre o tema evangelismo, né? Atos 8, 26 ao 40 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou-lhe Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, o nosso tema é lições da evangelização de Filipe. Quero fazer aqui algumas observações sobre a evangelização de Filipe. A primeira observação depois que eu vou fazer: Filipe é guiado pelo Espírito Santo. E depois, Filipe é intencional e aproveita a oportunidade. E por fim, Filipe é um cristão preparado, capacitado por Deus. Essa imagem aí ficou muito bacana. Eu pedi para o ChatGPT fazer para mim, e ele fez a imagem. Eu coloquei depois o título
né? Então, ele trouxe ali um pouquinho das características de Filipe anunciando o Evangelho. Então, sobre o capítulo de Atos 8, ele é um marco importante na expansão aqui do Evangelho, mostrando como o Evangelho se espalhou de Jerusalém para o mundo. O capítulo, ele já começa narrando a dispersão dos cristãos, por meio da perseguição, que é a mola propulsora, aquilo que impulsiona, é a força principal para a expansão do Evangelho para o mundo, é o que chamamos hoje de missões transculturais. É após a morte do diácono Estevão, um dos 7 diáconos ali de Atos 6, né, que se levanta a primeira perseguição contra a igreja por causa da fé em Jesus. E hoje, agora, cristãos são perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Isso não acabou. Isso vai continuar e vai se intensificar. Alcançando pessoas fora do círculo dos judeus. O evangelho ele não era exclusivo dos judeus. Como o caso da passagem que lemos sobre Filipe e o eunuco, que era de uma outra nação, que vamos ver mais adiante. E por que a expansão, né, do evangelho através da perseguição? Essa é uma pergunta para a gente pensar sobre ela. Por que expandir o evangelho através da perseguição? Porque tira a igreja da zona do conforto. Não se tem mais espaço para a fé superficial. Apenas os discípulos verdadeiros decidem correr os riscos. A perseguição faz da fé algo real. A perseguição faz da fé algo visível. A perseguição faz da fé algo urgente. A evangelização é urgente. Quanto mais nós evangelizamos, mais está perto do nosso Cristo voltar. E por que não se escondiam diante da perseguição? Por causa da obediência ao chamado, amor pelas almas, fome por Deus, de ver Deus agindo nas pessoas, no mundo, com convicção de fé e vida cheia do Espírito Santo. Eram esses homens. E quem era Filipe? Filipe era um dos 7 diáconos também, assim como Estevão. Lá em Atos 6 a gente vê eles sendo eleitos, né? Quando os apóstolos enxergaram a necessidade de instituir homens para cuidar, né, dar assistência social, principalmente ali com as viúvas, que foi a reclamação ali dos irmãos. Filipe é também o primeiro, assim, missionário talvez, mas é o primeiro a receber o título de evangelista. E o apóstolo Paulo fala sobre ele em Atos 21:8, o chamando de evangelista, um evangelista nato. Uma pessoa que só pensava no reino. Filipe fazia sinais miraculosos, pregando de cidade em cidade. Ele prega para os samaritanos, que era uma mistura de judeus com gentios, pessoas de outros povos. Quem era o etíope eunuco? O etíope, porque ele pertencia, né, a um reino localizado no sul do Egito, né, não é a atual Etiópia. A Etiópia fica mais para baixo, o Egito é mais para cima, era mais ali na beirada, ali, um pouco mais no fundo do Egito, mas não é a atual Etiópia, né? Então era outro nome para a época, o etíope. Ele era também alguém importante. Ele era um oficial do governo, um ministro das finanças, um ministro da fazenda, um tesoureiro da rainha dos etíopes. E o que significa Candace? A rainha, né? Significa que ela era um tipo de faraó. O nome faraó é um nome, Candace era outro nome, a rainha dos etíopes. Por que ele se chamava eunuco e começa com esse título, né? Significa castrado, essa é a palavra traduzida, né? Ele era um homem provavelmente castrado. E isso também, assim, ele não fica uma questão muito clara diante dos comentaristas e dos teólogos, mas o significado é esse, de que haviam, sim, de fato, homens que eram castrados, né? E qual era o motivo da viagem do etíope? Um outro motivo. Ele estava indo para adorar a Deus, ele conhecia a importância, né, e provavelmente foi barrado, ele conhecia a importância da adoração, de adorar a Deus, mas provavelmente ele foi barrado por ser um eunuco.
em Jerusalém, porque a lei não permitia homens castrados entrarem no templo. Isso está lá em Deuteronômio 23, versículo 1. Pois bem, o primeiro ponto diante dessa análise, né, dessa introdução, de que a perseguição provocou contra a igreja a evangelização e as missões no mundo, isso de fato ela é real. Nós buscamos mais a Deus quando nós estamos sofrendo. Isso é um fato. Basta uma enfermidade vir sobre nós e nós começamos a orar mais. Basta vir um problema gigantesco sobre as nossas vidas e nós vamos começar a jejuar mais. Então a perseguição, ela é algo que impulsiona a igreja para o mundo. Mas não expulsou, né, não impulsionava homens covardes. Impulsionava homens cheios do Espírito Santo e cheios de convicção. Um desejo assim ardente de querer agradar a Deus, pregando o reino dele. Eles não conseguiam ficar calados. Eles anunciavam o evangelho. Então a primeira coisa que a gente pode observar aqui no ponto 1 é de que Filipe, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é uma pessoa espiritual. De manhã eu comentei aqui na escola dominical, nós precisamos ser mais espirituais. Estamos muito desligados muitas vezes. Estamos, por vezes, teóricos demais. Estamos, talvez, achando que estudar, se preparar, mas não aplicar isso em nossa vida, não faz sentido. Nós acabamos perdendo a espiritualidade. Eu até falei com os irmãos, quando o Simonton chegou aqui no Brasil, e quando você vê o relato dele no seu diário, é maravilhoso. Homem cheio de convicção e de querendo, assim, ser tocado pelo Espírito Santo, de ser como se fosse batizado novamente, ansiando pelas experiências com Deus, pelas experiências com o Espírito Santo, querendo ser tocado, querendo servir a Deus com todo o coração. E talvez, ao longo do tempo, nós vamos nos esquecendo, entrando naquela forma mecânica de igreja, de segunda a sexta é o nosso trabalho secular, aí no domingo a gente cultua a Deus, e a gente entra nessa forma farisaica de servir a Deus, que é cumprir aquele ritual, e depois nós vamos para a área secular, onde Deus não está presente. E aí eu falei com os irmãos na manhã aqui, de que quando o sapateiro chega diante de Lutero e fala: Lutero, como é que eu faço para servir a Deus? E Lutero olha para ele e fala: olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você já está servindo a Deus. Quando a reforma protestante ela vem, ela se levanta, a primeira coisa era de que a nossa vida, como o irmão Luiz falou, é um culto a Deus. Não há separação. Não é porque nós estamos aqui na igreja agora, é que aqui é o culto. Não, a nossa vida, de fato, é o dia a dia. É um culto a Deus. Então, por vezes, nós acabamos não sendo tão espirituais, mas Filipe, ele é guiado pelo Espírito. O versículo 26 e 29 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Quer dizer, um anjo do Senhor falou a Filipe. No versículo 29, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe estava em Samaria, partindo para Gaza, né, que ficava perto da costa, uma das principais cidades dos filisteus. Filipe, ele não estava se importando com o destino. Para onde que eu vou, Senhor? Filipe não se importou para onde que Deus estava enviando ele e nem questionou. Havia em Filipe uma sensibilidade espiritual. Filipe estava disponível para obedecer e ouvir a voz de Deus, mesmo sem saber exatamente o propósito. Vemos isso também na vida de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão também ele não questionou. Para onde eu estou indo, Senhor? Mas como assim partir para uma terra? Aonde? Que destino? Vai que o Senhor me manda para a Coreia do Norte. Vai que o Senhor me manda lá para o Oriente Médio. Abraão, ele não questiona. Ele está sendo guiado por Deus, pelo Espírito Santo, ele ouve e ele obedece. Pessoas espirituais ouvem a voz do seu Deus. Pessoas espirituais são guiadas pelo seu Deus, assim como Filipe. Obediência imediata houve em Filipe, não questiona o anjo e nem o Espírito Santo. Ele simplesmente vai. Filipe é sensível à voz de Deus. Como eu falei, mecanicamente, nós começamos a ser insensíveis ao Espírito Santo. Muitas vezes nós não imaginamos que o Espírito Santo está aqui no culto. Muitas vezes nós não imaginamos que o Espírito Santo está no nosso dia a dia. Às vezes questionamos demais a Deus e somos seletivos ao chamado. Abraão não foi, Felipe não foi, mas nós somos muitas vezes. Evangelizar morador de rua? Não, eu não quero. Não, o povo é muito fedido. Não quero adorar, não quero evangelizar morador de rua, não. Evangelizar no hospital? Meu Deus, ver gente morrendo? Não vou, não. Evangelizar na rua? Tenho vergonha. Não vou, não. Ir para o Oriente Médio? Não, imagina. Se eu já não vou na rua, vou no Oriente Médio. Ir para a África? Imagina, não vou para a África. Não quero passar necessidade no meio daqueles cristãos. Teve um testemunho de um missionário de que ele recebia os recursos da igreja e rapidamente acabava. E aí os irmãos começaram a perguntar para ele como estavam as coisas e os recursos já tinham acabado. Recurso suficiente para cuidar da sua família. E ele ali na África, diante daquela situação de miséria, ele dava comida para todo mundo. E quando o dinheiro acabava, acabava. Ele cuidava de todo mundo. Sendo questionado, mas por que o seu dinheiro acaba tão rápido? É suficiente para a sua família sobreviver? Não, mas eu estou gastando com a minha família. Não, o dinheiro é suficiente para a sua família sobreviver. Eu estou gastando com a minha família. Mas que tamanho que é a sua família? Todos os meus irmãos da igreja são a minha família. Eles estão passando necessidade. E eu não consigo fazer uma refeição sem pensar nos meus irmãos que não têm o que comer. Eu divido tudo com eles. Homem espiritual que tem a sensibilidade do Espírito Santo em sua vida. Às vezes estamos relutantes ao chamado de Deus. Deus está falando para fazer, Deus está mandando fazer e nós desobedecemos. Não ouvir a voz de Deus para evangelizar é desobediência. Não evangelizar é menosprezar o sacrifício de Jesus Cristo. Isso lembra o profeta Jonas, que foi relutante. Não tem só personagem bíblico que atendeu o chamado sem questionar, mas tem personagem que não atendeu o chamado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O salmista, ele diz assim, no Salmo 139, 7 e 9, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas foi relutante, não querendo evangelizar o povo de Nínive. Todo um contexto na história, na vida de Jonas, não é algo assim também tão simples,
mas ele reluta. Ele insiste em não obedecer o chamado do Senhor. Não podemos ser crentes frios, racionais demais, nem tudo vai fazer sentido, assim como não fez para Filipe, porque ele não sabia para onde ele ia e nem sabia o que ia acontecer naquela viagem missionária, mas estava pronto para o chamado. Essa é uma experiência espiritual de alguém que serve tanto ao Senhor e o ama de tão grande forma e profundidade que se sente seguro nas mãos do Senhor. É por isso que obedece o chamado. Devemos, diante dessas observações aqui, pontuar algumas coisas. Talvez você já passou por experiências espirituais. E talvez por que você não passa mais? Talvez no seu início de fé, de conversão, você teve momentos em que você ouviu a voz de Deus, que Deus falou com você. Você teve experiências, respostas de oração, e comigo também não foi diferente. Eu me lembro em um culto, num momento de louvor, eu com os olhos fechados, adorando a Deus, eu vi uma imagem de uma casa de barro coberta de palha. E um negro do lado da casa. Eu abri os olhos e eu tive uma visão aqui agora. Passado algum tempo, num congresso missionário, ao apelo do missionário para quem quisesse ir para a África em missão, ele fez uma convocação e eu dei um passo à frente. Eu falei, sabe que o senhor vai me mandar para o Nordeste? Uma casa, simplicidade, talvez um significado de mais pobreza, Eu comecei a pensar e analisar isso. Porque tem grandes regiões do Ceará, do nosso Nordeste, que são, de fato, muito pobres. Mas a visão era de que, alguns dias depois, eu recebi o convite para ir para a África, onde eu tive a experiência de ir para Moçambique, uma experiência espiritual, através da oração, do louvor a Deus. Tive mais experiências também? Tive mais experiências também. Uma vez eu ouvi uma voz. Eu ia fazer a viagem, foi inclusive a conversão do meu pai, naquele final de ano de 2009. Eu já havia sentindo algumas coisas ao longo do segundo semestre, de que algo ia acontecer, e o meu pai, naquele dia, ele caiu de joelhos, se rendendo a Cristo. E antes de eu fazer a viagem, ia sair sem orar, a voz veio e falou, Éder, ora, tem algo te esperando. Eu olhei para cima, de onde veio a voz? Uma voz autêntica, profunda, Senhor, o Senhor está falando comigo, eu vou orar. Fiz a oração. Senhor, protege a viagem, Senhor, cuida, seja lá o que for que está esperando lá, nos abençoe e nos direcione com o Teu Santo Espírito. Já tive sonho também de um homem pedindo oração. A gente tinha um projeto Café da Manhã, a gente trabalhava com os moradores de rua, isso foi de 2009, talvez até 2014. E eu me lembro que, Senhor, o Senhor não está mais falando comigo, o que está acontecendo? O Senhor não responde mais oração, Então, Senhor, lá no Café da Manhã, amanhã, que o Senhor dê uma experiência para mim espiritual, eu quero sentir o Senhor respondendo a oração. Aí tive um sonho com um homem que pediu oração. Estou lá no outro dia no Café da Manhã, de costas, bateram no meu ombro, na hora que eu virei, vai numa casa tal, orar por tal pessoa. Eu sonhei com um homem pedindo oração. Aí ele nos guiou até a casa. Chegando na casa, era uma usuária de drogas, tinha um bebê, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. O bebê estava sozinho na casa. Uma casa sem muros, simples. Eu e a Eliane entramos juntos na casa. Nesse dia os homens não estavam, os outros homens, e aí eu entrei na casa, nós pegamos o bebê sozinho, assim, naquele andador. A gente bateu palma, chamou, não tinha ninguém, absolutamente ninguém na casa. A moça saía para usar drogas. E de repente ela chega, com o olho estaladão,
E aí nós olhamos para ela e falamos, nós viemos aqui para orar por você. Ela começou a chorar, aí fizemos a oração pelaquele lar. Depois a Aliene, por algum tempo, acompanhou essa mulher também e a criança. Mas, enfim, temos experiências com Deus. Teve experiência missionária? Teve também. O trem que atrasou. Lá na África, quando você marca um compromisso, vem 11 horas aqui. Esquece, vai chegar 1h da tarde. Não tem compromisso com o horário. E estava chovendo muito, e nós estávamos já no último dia da viagem missionária, nossos recursos acabando, tomando água que a gente tinha comprado, não podia tomar água local, era uma instrução dos moradores locais, porque você fica doente mesmo, não tem hospital, o hospital, assim, mais ou menos 50 quilômetros longe, é savana, é estrada de terra, não tem rodovia, telefone não pega, e se você ficar doente ali, você, dependendo do grau, você morre. E a água acabando, e uma chuva muito intensa na divisa ali com Malawi, e falei, não, a gente não vai conseguir sair daqui. É muita chuva, mas muita chuva. Estradas assim sendo destruídas, levadas assim. E a gente conseguiu contatar um cara que tinha um caminhão de uma obra, um caminhão caçamba, e falamos, vem nos buscar para poder pegar o trem. Passou uma vez por semana o trem. Uma vez por semana, se perdesse o trem naquele dia, a gente perdia a viagem. Então a gente acertou tudo isso no dia anterior. Era para chegar 11 horas, o trem partia meio-dia. 15 para meio-dia e nada de caminhão chegar. Falei, gente, a gente ainda vai andar o quê? Uns 8 quilômetros de estrada de chão, de chuva, barro, savana. Falei, meu Deus, não vai dar tempo, a gente vai perder o trem. Em cima da caçamba do caminhão, eu lembrei da fé do tamanho do grão da mostarda. Talvez os missionários ali também estavam fazendo as suas orações. Estou contando a minha experiência pessoal. Eu falei, Senhor, o Senhor fala que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montes. Por que não parar um trem? E aí fiz essa oração. Aí me deu uma paz assim no coração, e fomos indo e o trem, pom, buzinando lá. Né? Falei, não, já está partindo já. Chegamos lá, o trem parado. Pegamos as coisas, corremos até o trem, depois entramos no trem lá com as nossas coisas, pagamos a passagem, e muito lotado de gente, é um trem assim que você... 1930, 1920, a situação do trem. É muito precário. É pessoas com bodes, com cabritos andando dentro de vagões, é assim a coisa. É banheiro que o vaso já caiu para o chão, é só um buraco, não tem mais nada, é um trem totalmente sem condições. E aí, ali esperando, 2 guardas, que tem muito guarda em Moçambique, né? É um sistema meio comunista, eles andam de preto, e eles 2 parados assim, aí teve um que falou assim, eu nunca vi o trem atrasar. Aí o outro olhou assim e falou, é mesmo, né? Por que será que o trem atrasou hoje? Esse trem nunca atrasa, sai até antes. Não espera. Para você ter uma ideia, as pessoas quando iam pegar o trem, eu vi uma mulher ficar para trás. Ela colocar alguns filhos no vagão do trem e ela ficar para trás. Ela não conseguiu subir, o trem não espera. Não espera. E aquela mulher totalmente desesperada, mas fazer o quê, meu Deus? Não tem como você recorrer, ninguém te ouve. E ali aqueles guardas conversando, verdade. Alguma coisa aconteceu, eu lembrei da oração. Falei, é verdade, Senhor. O Senhor também para trem. O Senhor também segura o trem para que os teus filhos em missão consigam cumprir os seus propósitos. Experiências espirituais. Eu acredito que você tem as suas também. Mas por que tão frio agora? Mas por que tão vazio agora? Volte para o Senhor. Devemos buscar uma vida de comunhão com Deus, para perceber quando Ele nos dirige, mesmo quando parece tudo estranho, inconveniente, e mesmo que pareça que não vai dar certo, mas vai. Deus direciona, Deus conduz, Deus cuida de você. Então vimos que Filipe é uma pessoa, é um cristão guiado pelo Espírito. E agora Filipe é intencional
e aproveita a oportunidade. Versículo 30. Olha aí na sua Bíblia. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 30. No versículo 31 ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Como que essas pessoas que estão aí pelo mundo, pela sua cidade, pelo seu bairro, vão entender se ninguém explicar para elas as Escrituras? Naquela época, as pessoas tinham um costume de ler em voz alta. Até você, quando lê em voz alta, você tem um sentido de memorizar mais, de ouvir mais. Então, o eunuco, o etíope, ele estava lendo em voz alta, e Felipe, ele ouve, e o Espírito Santo, fala com ele. Correndo, Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías. Compreendes que vens lendo? Ele já faz uma pergunta. Você sabe o que você está lendo? Você compreende? Ele respondeu: como poderei entender isso, se alguém não me explicar? Até mesmo os judeus tinham dúvidas sobre a passagem de Isaías 53, que é o que o eunuco está lendo. Era compreensível a confusão do eunuco. Os religiosos judeus, eles acreditavam que as ovelhas, que diz lá, Isaías 53, 7 e 8, diz assim, que é o que o eunuco está lendo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Quem que é? É Jesus. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. De quem se refere o texto? A Cristo. Então, havia uma certa confusão, porque eles entendiam que as ovelhas poderiam ser Israel. Alguns criam nisso. Outros acreditavam que o profeta Isaías estava falando dele mesmo, que ele era uma ovelha, que estava indo para o matadouro. E outros acreditavam que, de fato, essa passagem se referia ao Messias. Não era assim algo tão claro como para nós aqui hoje. Você sabe disso. O que acontece aqui com Felipe é que ele se aproxima com sabedoria. Felipe, ele começa com uma pergunta e não com um julgamento. Está errado isso aí que você está fazendo, você vai para o inferno. Aí tem pessoas que já chegaram a reclamar comigo: fulano falou que eu vou para o inferno. De fato ia mesmo, mas não é a forma correta de se falar. Você, em vez de construir pontes, você constrói um muro e nunca mais consegue falar. Eu sempre oriento os catecúmenos quando você se converte e aquela chama acende no coração, e você quer que todo mundo se converta e sinta aquilo que você está sentindo. É normal, é natural, mas vá com estratégia, oração, se preparando com a Escritura, ouvindo a voz do Espírito Santo, para que Deus te capacite, te dê discernimento, para que você consiga entrar no coração da pessoa. Então, Felipe, ele não é aquele que chega desagradável. Nossa, que crente chato. Felipe não é desagradável. Felipe, ele chega sempre com estratégia e com uma pergunta. É claro que isso é uma obra do Espírito na vida dele. O Michael Green, ele, em seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, ele diz assim: os cristãos primitivos não ganhavam discussões. O que mais a gente vê é discussão, sobre teologia e igreja. Esse é salvo, não é? Batismo, aspersão, imersão, essas discussões. Mas os cristãos primitivos, eles não ganhavam discussões, ganhavam corações. O poder da evangelização estava no amor e não na retórica, cheio de... Não, estava no amor, em alcançar o coração perdido, que é isso que Cristo quer fazer na vida das pessoas. Mark Cahill, ele diz em seu livro Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, ele diz assim: as melhores conversas sobre o Evangelho nascem de perguntas simples e sinceras. Você está compreendendo isso que você está lendo? Felipe faz uma pergunta para ele, e ele, de fato, ele não entende, e ele responde a Felipe. Então, as perguntas, elas são ideais para começar um evangelismo, para alcançar um coração. Então, é através de perguntas simples e sinceras.
Felipe tem discernimento da oportunidade. Ele vê um homem aberto, lendo a palavra e se engaja imediatamente. Existem muitas pessoas religiosas, sinceras de fato, mas que não conhecem o Salvador. Assim como esse eunuco. Muitos possuem uma Bíblia, leem, mas não conhecem o Evangelho, nunca tiveram uma conversão. Meus irmãos, em qualquer casa que você for, tem uma Bíblia. Aberta lá, num salmo, como uma espécie de um amuleto. Qualquer casa que você for, até mesmo os ímpios têm uma Bíblia na casa deles lá. Às vezes pessoas que fazem coisas terríveis têm lá uma Bíblia lá na casa dele. Mas ele não compreende, ele não entende. A sua mente ainda não foi liberta. O Mark Cahill, ele ainda continua dizendo assim: as pessoas transformaram a cruz de Cristo em uma bijuteria. Por que você usa essa cruz? Certa vez, ele andando na rua, ele vê um jovem com uma cruz pendurada no seu pescoço, e ele fala: por que você usa essa cruz? Uma pergunta. Assim como Felipe fez ao eunuco: compreendes o que você vem lendo? Você está compreendendo o que você está lendo? Por que você usa essa cruz? Por que você tem uma Bíblia aí nas suas mãos? O que você está fazendo com essa Bíblia? Por que essa Bíblia está aí, está aberta? Por que essa camiseta com essa cruz, com essa frase? O que significa para você? O Mark, ele ainda fala de um jovem num fast food, aí, tipo um McDonald's, quando ele vai comprar ali o lanche dele, o jovem com o número 1 no pescoço, e ele pergunta: quem é o número 1? Fulano. O número 1 sou eu. É você? Sim. E quando você morrer, você também vai ser o número 1? Aí aquele jovem deu uma balançada. Você sabia que existe uma eternidade? Eu já ouvi sobre isso. As perguntas abrem caminhos para a evangelização. Assim como Felipe fez. Você compreende o que você vem lendo? Felipe tem discernimento da oportunidade. Ele vê esse homem com essa Bíblia, espécie de Bíblia, lendo a palavra, e se engaja imediatamente. Felipe, ele prega a Cristo. Ao ser convidado, Felipe anuncia, porque ele fala assim: sobe aqui, vem cá, sobe aqui junto aqui, vem explicar essas palavras para mim. Então, ele anuncia Jesus Cristo a partir de Isaías. Felipe é o tipo de crente que apresenta a igreja, que não apresenta a igreja dele. Ele fala de Jesus. Aí um erro, muitas vezes que nós cometemos, nós apresentamos a igreja. Eu sou da igreja presbiteriana, tá? Você não quer ir lá fazer uma visita na minha igreja? Meus irmãos, isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. O evangelismo, o Michael Green, ele vai dizer que o evangelho cresceu através das casas, das estradas, dos mercados, das oficinas. É lá na rua. Quando a pessoa vem para a igreja, ela já está evangelizada. Ela já ouviu a palavra do Senhor. Porque por vezes a pessoa vem aqui na igreja, é claro que a palavra é poderosa, ela vai no mais profundo do nosso íntimo, mas aí, às vezes vem aqui, o pastor está pregando sobre dízimo. Não tem como evangelizar desse ponto. As pesquisas dizem que a evangelização é através do relacionamento. É relacionamento. Aonde? Lá fora. Quando acontece esse relacionamento com as pessoas, que nós temos a liberdade, construindo pontes, falando de Jesus Cristo para elas, não da nossa igreja. A nossa igreja é boa, que a nossa igreja tem uma ótima banda, que a nossa igreja tem hino, que a nossa igreja tem isso, tem aquilo, tem ar-condicionado, tem banco com almofada, tem banco reclinável. Não, isso não é, meus irmãos, evangelismo. Evangelismo é relacionamento, apresentando Cristo antes de qualquer coisa, inclusive da placa da nossa igreja, criando relacionamento. Então Felipe, ele prega a Cristo primeiro. Um colega meu, batista, seminarista, ele sempre falava isso: Éder, eu não apresento igreja para as pessoas, eu apresento a Cristo.